Graça e paz, mais uma vez estamos juntos nesta lição tão maravilhosa no jardim. A lição de hoje, o paraíso perdido. Lá em Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo de número 8 nos diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O relato da criação no Gênesis estabelece o relacionamento que Deus quer ter com o ser humano recém-criado. O mesmo não concede ao homem o caos, o abismo, uma geografia cheia de acidentes, de espinhos, abrolhos, dor, sofrimento. Não, pelo contrário. Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Éden significa local de deleite, ou lugar de muita água, de abundante quantidade de água. E indica que esse jardim era o paraíso, mas não é qualquer tipo de paraíso, é o paraíso feito pelas mãos do próprio Deus. A história da Bíblia inicia-se com um belo jardim. Deus proveu tanto abundância como beleza. Adão e Eva tinham alimento para comer e a maravilhosa obra das mãos do próprio Deus para se deleitarem. Até então, o pecado não havia entrado no jardim e transtornado sua felicidade. O Éden não é apenas uma geografia de abundância e de belezas naturais. O Éden é local de completitude, de vida plena, de vida abundante. No capítulo 1 de Gênesis 1, o versículo 31, nos diz: Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito, muito bom. Deus cria o ser humano para a vida plena, para a vida abundante. Lá em Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo 18, nos diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em 1706, o pregador Matthew Henry escreveu o seguinte: que Eva não foi criada da cabeça de Adão, a fim de comandar o seu marido. Também não fora tirada dos pés de Adão para ser subjugada, mas sim da costela, perto, próximo do coração, para ser respeitada, para ser amada, para caminhar ao lado. Você pode ver em Gênesis, no capítulo de número 2, os versos 21 e 22. Dentro da perspectiva do Gênesis, a mulher é valorizada, pois homem e mulher devem combinar suas forças, suas ações, em um vínculo de respeito mútuo em amor, a fim de viverem na ambiência do paraíso. Deus quer para você e para a sua família felicidade e deleite. Segundo a Bíblia, Deus colocou duas árvores no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os frutos da árvore da vida conferiam a imortalidade. Você pode ver no versículo de número 22. Os frutos da outra árvore conferiam um conhecimento denominado experimental do bem e do mal, mas também causava a morte. Gênesis 2, o versículo 17. Tendo em vista que jamais haviam experimentado o mal, Adão e Eva eram inocentes como crianças. Por isso nós podemos dizer que este era o jardim de infância perfeito, sem pecado, sem mal, sem traquinagem, nada de pecado. E
inocência absoluta. Mas Deus não criou fantoches ou máquinas, robôs, mas sim seres humanos com responsabilidades e poder de escolha. Presta bem atenção. O que você planta hoje poderá culminar em bênção, em paz, em alegria, em provisão, em vitória, ou também você pode plantar hoje e colher vendaval, tempestade, atrocidade e muito sofrimento. Então você precisa, como homem de Deus, como mulher de Deus, como família de Deus, como ministério de Deus, como igreja de Deus, fazer escolhas com responsabilidade, porque cabe a você escolher entre o bem e o mal. Deus queria que os seres humanos o amassem e lhe obedecessem livre e espontaneamente, não por obrigação ou por programação. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu-lhes o privilégio do livre arbítrio. Eva e Adão preferiram dar atenção à serpente. Nós podemos dizer neste tópico, quebrando a aliança. Eles deram ouvidos e cederam à tentação, com o propósito de se tornarem como Deus. Ambos perderam a inocência. Sobraram para o casal o opróbrio, a vergonha, o medo, a culpa, em troca da verdadeira alegria, a harmonia e comunhão com Deus, o Criador. O paraíso fora perdido quando a inocência se foi. Comer algo no jardim é natural quando se observa a aliança. Fora da visão da aliança, uma simples fruta quebra o ciclo da inocência e da vida. Facilmente podemos perder a inocência, muitas vezes por curiosidade. Os resultados dessa escolha fatídica foram enormes. Só a partir de Jesus Cristo que tomar e comer, quando nós falamos na referência da Santa Ceia, se tornaram palavras de bênção, expressões salvíficas. Os seres humanos perderam o paraíso, mas o Senhor Deus, misericordioso, concede a nós redenção por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. John Milton nos deu uma frase que ecoa quando lemos esta trágica história: paraíso perdido. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O lado humano desta história é recheado de desacertos e desastres, mas o brilho do amor de Deus mostra através de Gênesis 3,15 que há esperança. Deus declara que a descendência da mulher conquistaria uma vitória sobre a serpente, uma vitória sobre o mal, porém com luta. Em Gênesis 3,21 nos diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus começou a dar a seus filhos a cobertura que eles precisavam naquele momento de nudez absoluta. Nós podemos até mesmo categorizar que foi um momento que o ser humano perdera a sua essência, que o ser humano perdera a sua confiança, a sua autoestima. Tudo estava desnudo. Eles se sentiam nus, eles se sentiam sem segurança, eles se sentiam perdidos. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel é o Deus de graça, é o Deus que abençoa. Ele mesmo foi o costureiro, ele mesmo foi o alfaiate e fez tanto para Adão como para Eva, sua esposa, túnicas de peles e os vestiu. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu: veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você pode ver em Romanos, no capítulo de número 5, o versículo de número 20. O pecado traz ao mundo a terceirização da culpa. Pois quando o ser humano é confrontado, você pode ver em Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 12, o homem responsabiliza a mulher que foi concedida por Deus a ele. Você vê em Gênesis 3:13, a mulher culpa a serpente. A desobediência, ela gera terceirização de responsabilidade, ao invés de gerar responsabilidade e verdade. O homem até culpa indiretamente o próprio Deus pelo seu fracasso, dizendo: foi a mulher, Senhor, que tu me destes. Ela me induziu ao opróbrio, à vergonha, ao erro e ao pecado. O fruto proibido é amargo, a ponto de gerar o mal para toda a humanidade. Uma vez que o pecado entrou no mundo, os dois filhos de Adão e Eva, que deveriam ser o resgate, ser ponto de bênção, ser ponto de alegria para o mundo que inicia a sua caminhada, a sua jornada, pelo contrário, foi momento de mais tristeza, de mais problemas. De forma rápida, Abel fora morto pelo seu irmão e Caim passou a ter em toda a sua trajetória de vida o sangue de seu irmão em suas mãos. Nós podemos ver também em Gênesis, no capítulo de número 37, de 18 a 20, os irmãos de José queriam matá-lo por causa de seus sentimentos de insegurança, de frustração e ciúmes. Este tópico nós chamamos ecos de Caim. Os ecos de Caim geram uma cultura de insegurança, geram uma cultura de muito orgulho, uma cultura desprotegida, uma cultura de muita inveja. A inveja, os ciúmes é gerado pela insegurança. Ecos de Caim gera uma cultura de morte ao redor de todo o mundo. Theodore Hibbert afirma: desde o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, as pessoas passaram a pecar cotidianamente, todos os dias, e passaram a depender do perdão de Deus. Concluindo a nossa lição neste instante, o paraíso se perdeu, mas existe uma esperança. A esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Sermão do Monte, Jesus nos alerta que a partir do reinado da graça, só de você se irritar com o seu irmão e irmã, já estará passível de julgamento. Você pode ver em Mateus, no capítulo de número 5, o versículo de número 22. A esperança se encontra na construção do reino de Deus, quando aceitamos a Jesus Cristo e começamos a fomentar este reino em nossos relacionamentos diários. Você é convidado a orar comigo neste instante. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero abençoar este teu servo, esta tua serva. Eu quero ministrar sobre ele a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Nós sabemos que o paraíso, ele foi perdido pela desobediência. Por intermédio de Adão, por intermédio do primeiro homem, veio maldição e encantamento sobre a humanidade, mas também por intermédio de um homem chamado Jesus Cristo, veio a remissão, a justificação dos pecados do mundo inteiro. Eu quero ministrar graça. Tira deste coração o peso, tira deste coração o pecado, tira deste coração a dor. Em nome de Jesus, eu quero ministrar agora cura, eu quero ministrar agora libertação, eu quero ministrar transformação e salvação sobre este teu filho e sobre esta tua filha. Eu o abençoo e declaro vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Somos igreja juntos.